Olá, irmãos. Estamos aqui mais uma vez hoje. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo que a gente fez semana passada sobre o capítulo 22. Ele fala um pouco sobre o culto do Senhor, como que é esse culto, como é que funciona. Ele vai falar um pouco agora também, vai falar sobre o local, é, e também sobre o dia do Senhor. Então, só para a gente dar uma recapitulada no capítulo 5, né? Esse capítulo 22, no tópico 5. A gente vê o seguinte, que a leitura das escrituras, a pregação, o ouvir da palavra de Deus, o ensino e a advertência mútua, o louvor com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão ao Senhor em nossos corações, a administração do batismo, da ceia do Senhor, tudo isso são parte da adoração religiosa, que devem ser cumpridas em obediência a Deus, o próprio Deus estabeleceu, com entendimento, fé, reverência e temor piedoso. Além disso, em ocasiões especiais, devem ser usados a humilhação solene, como jejuns e ações de graças, de uma maneira santa e reverente. Então, esses são em resumo, né, os elementos do culto ao Senhor, do culto revelado por Deus nas Escrituras. Vamos ver agora algumas bases bíblicas, né? 1 Timóteo 4,13 diz: Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Então, Paulo é, instruindo, né, o jovem Timóteo, né, inspirado por Deus, diz para ele, olha, se aplica a leitura da palavra, a exortação da palavra e o ensino da palavra. Foque nisso, né? Segundo Timóteo 4:2, Paulo mais uma vez insiste, né, nessa, nesse ponto, né, como sempre, cartas pastorais, em todas as suas cartas, e toda a Bíblia a gente vê esse padrão. Paulo diz para Timóteo mais uma vez, prega a palavra, quer seja em tempo ou fora de tempo, quer seja oportuno ou não, corrige, repreende e exorta com toda longanimidade e doutrina. Lucas 8,18, vê depois como ouvis, porque ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter se lhe será tirado. Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. Efésios 5,19, falando entre vós com salmos, entoando o louvor de coração ao Senhor, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Mateus 28, 19 e 20. Ide, portanto, fazeis discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. É, 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 Perdão, irmãos. Só um segundo, deixa eu só arrumar aqui. Aqui ele continua, né? Ele diz: Vai, ajunta todos os judeus que se acham em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, e eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. E Joel 2,12 diz: Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: Convertei-vos de mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. É, então, aqui falando um pouco sobre o jejum também, né? Sobre essa prática que foi mencionada no tópico 5. No tópico 6, antes da gente entrar, né, e meditar um pouco sobre isso, ele diz o seguinte: agora, no Evangelho, nem a oração e nem qualquer outra parte da adoração religiosa está relacionada a um lugar específico, nem se torna mais aceitável por causa do lugar em que é feita ou para o qual a pessoa esteja voltada. Deus deve ser adorado em todo lugar, é, em espírito e em verdade, na privacidade familiar, diariamente, e em secreto, cada pessoa individualmente, e muito mais solenemente nos cultos públicos, os quais não devem ser intencional ou inconsequentemente negligenciados ou esquecidos, pois Deus, mediante a sua palavra e providência, nos conclama a prestá-lo, a prestar esse culto. Então, João 4,
21 diz: Disse-lhe Jesus, mulher, pode crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Malaquias 1:11, né, diz: Desde o nascente do sol até o poente é grande entre as nações o meu nome. Em todo lugar lhe é queimado o incenso e trazidas ofertas puras. Porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. 1 Timóteo 2:8, quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem animosidade. Atos 10:2, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Mateus 6:11, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É. Salmo 55:17, à tarde pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Mateus 6:6, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Hebreus 10:25, não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto mais quando verdes que o dia se aproxima. Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Então, muito claro, né, a palavra de Deus, como sempre. Vamos meditar um pouquinho nisso que a gente viu, né? Então, é interessante a gente ver que, ainda mais nos nossos dias, né? Mas é interessante a gente notar que Deus não vive numa busca, né, desenfreada por qualquer tipo de adorador. Deus não está no céu procurando adorador que adore Ele de qualquer jeito, que adore Ele de qualquer maneira. O que importa é adorar, o que importa é o coração. Não, Deus é sempre, Ele é e sempre será adorado de verdade por aqueles que verdadeiramente pertencem a Ele. É, a gente já viu muita coisa disso, né? A gente viu que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Sem a mediação do Senhor Jesus, sem nós termos nascido de novo, né? Deus nos dá um novo coração, é impossível. Paulo fala claramente em Romanos 3, não há quem busque a Deus, não tem nem quem entende, não tem quem entenda a Deus. E esse é o homem caído é assim. Então, Deus somente pode ser adorado de verdade por quem foi regenerado, quem ganhou um novo coração para amar Deus, amar a palavra dele e assim adorar a Deus verdadeiramente. No Evangelho, né, segundo João, capítulo 4, versos 23 e 24, o Senhor Jesus, nesse diálogo muito conhecido, né, com a mulher samaritana, ele diz, como a gente leu, né, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mais uma vez, né, linkando nisso que eu falei, fica muito claro aqui que os adoradores de Deus são aqueles que adoram em espírito e em verdade, ou seja, eles que tiveram um coração transformado, né, para amar a palavra de Deus, para adorar a Deus, e assim eles podem adorar em espírito, e eles se adoram em verdade, assim, tudo mediante a verdade de Deus, né? A gente não adora segundo o que a gente acha, segundo o que a gente vê, e como o Paulo diz em Romanos capítulo 1, né, capítulo 1 e 2, que as pessoas olham para esse mundo, né, que a glória de Deus se manifesta na criação, e as pessoas olham para isso e criam deuses a partir disso. Não, nós não fazemos assim, nós adoramos a Deus segundo o que ele revelou na sua palavra, não segundo as coisas que a gente vê no mundo. Então, Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Esse importa, né, ele é um importa que é definitivo, não tem alternativa, ele não está falando, pode ser que talvez seja interessante, talvez, né, Deus talvez goste mais disso. Não, é uma coisa definitiva, não tem alternativa nenhuma, não tem escolha nesse assunto. A Bíblia é muito clara, ela fala que só tem esse jeito, né, de adorar a Deus em espírito e em verdade. Tem dois versículos, né, notáveis, interessantes que isso ocorre, né, anteriormente, o contexto. Primeiro diz, não te maravilheis de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Então está nesse contexto, né, de João 3:7, e também João 3:14, que diz, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado.
Então, cada uma dessas necessidades, né, é igualmente importante e inequívoca. Então, mais uma vez, quando você lê o contexto, fica muito claro como é que Jesus chegou, né, nessa afirmação de adorar em espírito, em verdade. Primeiro, ele teve aquela conversa com Nicodemos, né, falando sobre o novo nascimento, sobre o espírito que é como o vento, né, que ninguém sabe de onde vem, para onde vai, mas ele faz como ele quer. Ele vai até os salvos, ele transforma os salvos, ele dá um novo coração e assim as pessoas nascem de novo. E o Senhor Jesus, mais uma vez, como sempre, apontando para a sua palavra, né, para a verdade. E então é assim que a gente adora a Deus, transformados pelo Espírito. Nós adoramos com, claro, com sinceridade, com devoção em espírito e em verdade. E então adorar em espírito, ele contrasta com esses ritos humanos, né, que eu mencionei, que essas cerimônias, né, impostas do judaísmo, que muita coisa foi adicionada também, né? Então adorar em verdade se opunha também às superstições e ilusões idólatras dos perdidos. Adorar a Deus em espírito e em verdade quer dizer adorar de uma maneira apropriada para a revelação plena de Deus e final, né, de Deus, que Deus fez em si mesmo de Cristo. A gente lê em Hebreus 1 que, por último, Deus falou pelo seu Filho. Ele é a revelação máxima de Deus, é o próprio Deus encarnado, o Senhor Jesus. Então, significa, né, adorar espiritualmente e verdadeiramente, dar o verdadeiro louvor proveniente de um entendimento iluminado pelo Espírito e amor de um coração regenerado, né, pelo Espírito. Então, adorar em espírito e em verdade também é uma oposição, né? Aquela adoração carnal, que é externa e espetacular, né? Aquela coisa, aquele teatro, aquela coisa incrível, né? Não, a gente adora em espírito e em verdade. Muito importante isso. Então, exclui também, né, toda a adoração a Deus com sentidos, né? Nós não podemos adorar a Deus que é em espírito, observando, né, uma arquitetura, um prédio lindo, as janelas maravilhosas, ouvindo uma nota, né, de um instrumento caro, ou sentindo o aroma doce de incenso. Não, Deus é, é espírito, né? Todas essas coisas tinha no Antigo Testamento, mas eram símbolos, né, que apontavam. O próprio Senhor Jesus fala, está vendo esse templo? Ele vai ser derrubado em 3 dias. Então a gente vê que são símbolos, né? Então nós não podemos adorar a Deus com os nossos olhos, ouvidos, ou nariz e mãos, porque isso tudo é carne, não é espírito. E importa que nós o adoremos em espírito e em verdade. E isso exclui tudo o que é do homem natural. Adorar em espírito e em verdade, então, exclui toda adoração emocional, né? Aquele emocionalismo. Não que a emoção seja um problema, Deus nos dotou de emoção, mas a nossa emoção ela foi tocada pelo pecado. O pecado tocou também, né? Contaminou as nossas emoções. Por isso, nada que a gente faz deve ser pautado nas nossas emoções, mas mais uma vez deve ser pautado somente na palavra de Deus. Então, a alma é o centro, né, das nossas emoções e muitas das supostas adorações, né, do nosso cristianismo atual, ela não passa de uma coisa emocional, não tem espírito e não tem verdade. Mas é uma coisa, eu estou emocionado, eu ouvi uma música que me fez chorar, eu fiquei emocionado, eu ouvi uma palavra que falou da minha vida, eu fiquei emocionado. Tudo isso é emoção, é coisa carnal, como a Bíblia fala. E não tem nada a ver com a adoração verdadeira, o verdadeiro culto a Deus que é em espírito e em verdade. Então, poesias, né, tocantes, esses apelos que as pessoas fazem, abre o seu coração para Jesus, Jesus está querendo você. Uma oratória, né, comovente, as pessoas tremem a voz, fala com aquela voz, né, impostada, uma personalidade, né, uma coisa religiosa, né, e tudo isso é calculado para produzir essa emoção, esses hinos lindos. Mais uma vez, o problema não é os hinos, não é os instrumentos, não é você ter uma oratória boa, o problema é isso tudo ser calculado para produzir emocionalismo nas pessoas, quando a Bíblia diz que não deve ser assim, né? Esse que é o problema. Então, não está dizendo que nós não podemos ter música, que nós não podemos saber falar, né? O pastor saber falar de uma forma que as pessoas entendam. Não, o problema não é esse. O problema é que tudo isso é, acaba sendo usado, né? Para levar as pessoas a lágrimas, né, ou um êxtase de alegria. E isso pode excitar, né, a pessoa carnalmente, né, mas não pode, nunca vai afetar o nosso homem interior, isso nunca vai transformar o nosso coração e nunca vai ser a adoração verdadeira a Deus.
Então, a adoração verdadeira é a adoração de um povo redimido, unido ao próprio Deus. Então, os não regenerados, né, eles entendem a adoração como uma observação daquilo que Deus requer deles e que não dá a eles nenhuma alegria, como eles procuram demonstrar. Muito diferente disso é o que acontece com aqueles que nasceram do alto, como o Senhor Jesus disse, e foram redimidos pelo sangue precioso de Jesus. Então, esses dois tópicos, né, que a gente leu, eles continuam enfatizando o que a gente já viu no começo do capítulo, que Deus requer de nós, né, no culto. É, e esses, então, são atos regulares do culto. Para a gente entender agora como é que deve ser o culto, né? É todas aquelas coisas que foram faladas. O culto regular, né, oferecido a Deus, deve ser conduzido numa comunhão pública, numa assembleia pública, e privativamente também em família e pessoalmente em secreto. Esses são os três tipos de culto. Você faz um culto aberto para todas as pessoas, um culto público. Você faz um culto na sua casa, com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos. E também você faz esse culto de maneira secreta. Você e Deus no seu quarto. Como o Senhor Jesus disse, entra no seu quarto e ora a Deus, ao Pai em secreto. Então, o culto oferecido a Deus, né, publicamente, ele tem, como todos os cultos, mas esse culto, a Bíblia é muito clara de como que ele deve ser conduzido, né? Então, ele deve ser focado, né, resumidamente, na leitura da pregação e ouvir a palavra de Deus. O culto é focado na palavra de Deus, nós oramos a palavra de Deus, nós cantamos a palavra de Deus, nós lemos a palavra de Deus, somos ensinados, estudamos a palavra de Deus, somos instruídos pela palavra de Deus. E tudo isso, claro, sempre buscando a glória de Deus, somente a glória dele, e tudo isso apontando para o Senhor Jesus, que é o nosso maravilhoso Salvador. Então, em resumo, é simples. Nós pregamos a palavra, cantamos a palavra, oramos a palavra, e assim é o nosso culto. Esse é o culto bíblico. Então, na palavra lida, né, e apropriadamente pregada, Deus nos fala, né, e a gente cultua ouvindo com reverência, com diligência, atenção, a gente se prepara para ouvir aquela mensagem, e a gente é confrontado por aquela mensagem, o Espírito Santo trabalha em nós por meio disso. Então, na oração e no cântico, né, dos louvores, nós dirigimos então a Deus, nós expressamos essa gratidão e esse quebrantamento para Deus. Nós cantamos a palavra, né? E os desejos e as ações de graças inspiradas nos nossos corações pelo Espírito Santo, depois de ouvir, meditar na palavra de Deus. E nos sacramentos, né, que é a ceia e, e o batismo, né? A gente vai ter um capítulo é, unicamente para falar sobre isso, sobre o batismo e sobre a ceia. Mas quando acontece isso, Deus, a gente entra toda na oração também, é uma relação que a gente tem com Deus, né? É a nossa relação com o Pai. E a aceitabilidade desse culto, então, né? Como que Deus aceita esse culto? Isso de forma alguma depende, como as pessoas ritualistas, né? Imaginam, isso não depende de maneira alguma da santidade do lugar que a gente presta esse culto, né? Que esse lugar que você está pisando é santo. Não, isso é uma coisa do Antigo Testamento, do templo revelado por Deus, mas o véu desse templo foi rasgado, o Senhor Jesus, isso acabou, isso foi finalizado, e o Senhor Jesus deixou claro quando falou que nós adoramos em espírito e em verdade. Não é aqui, não é ali, mas é em espírito e em verdade. Mais uma vez, só para deixar claro, é interessante que o problema não é o templo, né? Algumas pessoas caem no erro, né? Não interpretam direito essa passagem. O problema não é a gente se reunir num lugar fechado. Tem gente que, então vamos ser bíblico, então vamos para as cavernas. Que no começo eles se reuniam na caverna. Ou vamos se reunir na casa de alguém. Se quiser se reunir na casa de alguém, não tem como você colocar 50, 100 pessoas dentro de uma casa. Ou a gente ir para a caverna, não se trata disso. O problema não é esse. O problema é que o templo tinha um símbolo no Antigo Testamento, aquele templo onde todas as pessoas iam para o único templo. Esse que era o problema, que aquilo ali era centralizado, limitava as coisas, mas era o jeito que Deus fez no Antigo Testamento. Mas isso tudo foi cumprido no Senhor Jesus e hoje nós adoramos em todos os lugares, como a gente viu, nós adoramos no culto público, então a gente vai num lugar, se a gente pode, se Deus nos abençoa para a gente alugar um templo, então é uma bênção de Deus para nós, e também a gente faz o nosso culto com a nossa família, e a gente faz o nosso culto particular. E nada disso depende do lugar que a gente está ou de quem está falando, né? Muitas pessoas pensam,
eu vou pedir para o pastor orar por mim, porque se o pastor orar, Deus vai ouvir. Não, não, não funciona assim. Não, não se trata disso, né? De quem está fazendo, de quem está falando, ou do lugar. Não, nós somos ouvidos se nós pedimos segundo a vontade de Deus, se nós pedimos bem segundo a vontade de Deus, e se nós pedimos pela mediação do nosso único e Salvador, Senhor Jesus. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Claro, o pastor ora pela gente, os irmãos oram pela gente, a gente ora pelos irmãos, mas não se trata de quem está orando, né? Se trata da oração ser feita segundo a vontade de Deus e por meio do sangue precioso do Senhor Jesus, que nos dá esse contato com Deus, somente por meio dele. Claro, como o Senhor Jesus declarou, né, que a gente viu em espírito e em verdade, então a aceitação depende dessa adoração, né, dessa oração, dessa adoração, ser fundamentado na palavra de Deus, que é a verdade pura e inalterável, né, é a verdade de Deus. O Senhor Jesus orando, ele diz, orando pela sua igreja, pelos discípulos, ele diz, santifica-os na verdade. Você fica pensando, fica uma coisa vaga, e o Senhor Jesus deixa claro, o que é a verdade? A tua palavra é a verdade, o Senhor Jesus diz, deixa claro. Também esse culto, da aceitação desse culto, né? Ela depende dele ser fruto do Espírito Santo, né? Com um resultado do iluminado, reverente e fervoroso amor, né? O Espírito Santo que nos transforma e trabalha isso em nós. E ele tem que ser oferecido também inteiramente pela mediação do Senhor Jesus. Esses são os três princípios principais, né? Sobre essa aceitação desse nosso culto. E além do culto público também nas congregações, é dever indispensável de cada pessoa sozinha e em secreto, e de cada família privativamente orar e cultuar a Deus. O Senhor Jesus, Deus nos chama para essa coisa, para essas coisas, né? Para o culto secreto, para o culto em família. O Senhor Jesus ordena isso, né? Muito claramente, em Mateus 6,6, como a gente viu, que ele diz para a gente entrar no nosso quarto e ter uma relação com Deus, orar ao Senhor. E Efésios 6,18 também fala um pouco disso. E nesse dever, então, nesse dever, né, cada um de nós, nós devemos é, depender de algum tempo, né, prestar algum tempo em oração a Deus, lendo as Escrituras, meditando nelas, estudando as Escrituras e fazendo o autoexame, né, nos arrependendo, examinando as nossas vidas, sendo confrontados pela palavra de Deus e orando, né, a palavra de Deus, orando essas coisas, conversando com Deus, tendo uma relação íntima com o nosso maravilhoso Deus. E isso tem inúmeras vantagens, né? Não precisa nem enumerar, porque é óbvio que nossa relação com Deus, ela vai ter inúmeros benefícios. E vamos para o próximo tópico. Por instituição divina, é uma lei universal da natureza que uma proporção de tempo seja separada para adoração a Deus, como a gente viu. Por isso, em sua palavra, através de um mandamento explícito, perpétuo e moral, válido para todos os homens, em todas as eras, Deus determinou que um dia em cada 7 lhe seja santificado, como dia de descanso. Desde o começo do mundo até a ressurreição de Cristo, esse dia era o último dia da semana, ou seja, o sábado, o Shabat. E desde a ressurreição de Cristo, quando o Senhor Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Então, esse primeiro dia da semana foi então chamado o dia do Senhor. Então, a guarda desse dia, como o sábado cristão, né, chamado, a gente chama do domingo, né, o sábado cristão, deve continuar até o fim do mundo, pois foi abolida a observância do último dia da semana. Então, Êxodos 28, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 1 Coríntios 16, 1 e 2, quanto à coleta para os santos, fazei vós também, como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Atos 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir de viagem, no dia imediato exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Apocalipse 1:10. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Mais um pouquinho para a gente meditar um pouco nisso, né? Isso é
confissão vai continuar falando sobre esse dia do descanso, e ela diz que o dia do descanso é santificado ao Senhor quando os homens preparam devidamente os seus corações para esse dia e põem em ordem os seus afazeres corriqueiros de antemão, e quando não apenas obedecem a um descanso consagrado durante o dia todo de seus próprios trabalhos, palavras e pensamentos concernentes a ocupações seculares, né, e recreações, mas também ocupam o tempo em todo o exercício de adoração a Deus, seja em particular ou em público, e deveres da necessidade de misericórdia. Então, só antes da gente ver as referências bíblicas, é uma coisa interessante, né? Que o dia do descanso, né? Se a gente for parar nisso, né? Só no título, né? Só nesse título que a gente dá. E isso acontece muito, infelizmente. As pessoas pensam que eu trabalho 6 dias e no meu dia de descanso é o dia que eu não vou fazer nada. Vou deitar na minha cama, não quero saber de nada. Tudo bem, mas esse não é o dia do descanso, não é o dia do Senhor, o dia que o Senhor Deus nos ordenou. Nesse dia, né, se nós formos cumprir biblicamente isso, nós preparamos a nossa semana para esse dia do descanso, e quando nós preparamos de antemão, para que quando esse dia chegue, nós desfazemos de todos os nossos afazeres, nós desfocamos de nós mesmos, e nós então prestamos esse dia ao Senhor, nós acordamos, meditamos na palavra, nós ficamos o dia inteiro meditando na palavra, em oração, depois, no horário do culto, nós vamos, reunimos com os irmãos, então nós prestamos todo o dia ao Senhor, nós não passamos o dia fazendo todas as coisas, não passamos o dia com a nossa família, com todas essas coisas, mas é um dia voltado ao Senhor, esse é o dia do descanso. Nós vamos ver mais um pouco. Antes da gente entrar, vamos ver as referências bíblicas, né, disso. Isaías 58:13: se desviares o teu pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu dia santo, mas se chamares ao sábado deleitoso, o santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não segundo os teus caminhos, não pretendo fazer não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Neemias 13:15 e 22. Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam trigo que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém nos dias de sábado. E protestei contra eles por venderem mantimentos nesse dia. Também habitavam em Jerusalém tírios que traziam peixes e toda sorte de mercadoria, que no sábado vendiam aos filhos de Judá em Jerusalém. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é esse que fazeis, profanando o dia de sábado? Acaso não fizeram vossos pais assim, e não trouxe o nosso Deus todo esse mal sobre nós e sobre a nossa cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado, o dia do Senhor? Dando já sombra às portas de Jerusalém antes do sábado, ordenei que fechassem e determinei que não abrissem, senão após o sábado. As portas coloquei alguns dos meus moços para que nenhuma carga entrasse no dia do sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda a sorte de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém 1 ou 2 vezes. Protestei, pois, contra eles e lhes disse: por que passais a noite de fronte ao muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vós, daí em diante não tornarão a vir no sábado. Também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o dia de sábado. Também nisso, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Uma passagem muito importante. A gente lê isso, né? A gente entende, né, como é que o nosso coração caído, como é que o nosso coração pecaminoso, inimigo de Deus, pode contornar esse sentido dessa passagem, né, de todas essas ordenanças sobre o dia do Senhor, sobre o dia do descanso, que os fariseus, por exemplo, viram isso e falaram, então, no dia de sábado a gente não pode comprar, não pode vender, não pode fazer nada, 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 nada. Mas não é assim que funciona, não é esse o ponto. O problema não é a venda, o problema não é isso. O que se tratava era que eles estavam tirando proveito disso, né? Não estavam tendo um dia consagrado ao Senhor, mas eles estavam se aproveitando desse dia que as pessoas vinham para vender as coisas, quando Deus já tinha deixado claro que isso não era para ser feito.
Mas, claro, se alguém estiver passando fome, o próximo Senhor Jesus deu exemplo disso. Se alguém estava com fome, os discípulos foram apanhando milho. Os fariseus ficavam revoltados. Como é que não podia trabalhar? Não tem uma quantidade de pasto? Eles ficaram bravos. Falou: repreende seus discípulos. Por que seus discípulos estão fazendo colheita no sábado? E aí o Senhor Jesus deu aquele exemplo todo sobre Davi e sobre que o ponto não era esse. Os fariseus, eles estavam é, focando nas coisas erradas. Vamos ler a passagem, Mateus 12, de 1 a 13. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Estando os seus discípulos com fome, entraram e começaram a colher as espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram: Eis que os seus discípulos fazem o que não é lícito fazer no dia do sábado. Ou seja, não pode nem colher a espiga de milho para comer, mesmo se você tiver com fome. Mas Jesus lhes disse: Não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? O Senhor Jesus, mais uma vez, sempre apontando para a sua palavra. Ele disse: não leram o que aconteceu com Davi, o que Davi fez quando ele e seus companheiros tiveram fome? Vocês não leram isso? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhe era lícito comer, e nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes, ou seja, só os sacerdotes podiam comer daquele pão, mas eles estavam famintos, eles entraram e comeram. Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo, quem é maior que o sábado, quem é maior que todas as coisas, o Senhor Jesus. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero, não holocausto, não sacrifício, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Então, o Senhor Jesus, ele é o Senhor do sábado, ele que institui o que que nós devemos e não devemos fazer no sábado, e nós temos que observar isso e tomar cuidado para não corromper isso, para não mudar isso. Então, tendo Jesus partindo dali, entrou na sinagoga deles e achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, né, seca. Então, e eles então, com o intuito de acusar o Senhor Jesus, né, os fariseus, perguntaram para Jesus: Mas agora você vai curar no sábado também? É justo você fazer isso? Você acha que está certo você curar no sábado? E, e Jesus respondeu: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado, esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Então, o Senhor Jesus apontando, né, para o pecado deles, que quando era uma coisa, um bem deles, né, uma coisa deles, então eles fariam todo o esforço possível para tirar aquilo ali, mesmo sendo sábado, sendo domingo, porque daí estava tocando, né, nas coisas deles, nos bens deles, e o Senhor Jesus apontou esse pecado no coração deles. E ele disse: Ora, então, quanto que mais vale um homem do que uma ovelha, né? Se vocês vão atrás da ovelha de vocês, por que que eu não vou curar esse homem? Então ele diz: Logo é lícito fazer bem aos sábados. Então disse ao homem: Estende a sua mão, estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Então, o Senhor Jesus, muito claro essa passagem, né? Só para a gente terminar, então, falando um pouco sobre o dia do Senhor, Jesus disse: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versos 27 e 28. Então, nós não somos escravos do sábado, mas o sábado foi feito como uma bênção. Para nós, é uma bênção de Deus, para nós, um dia do nosso descanso, um dia da nossa. Para nós dedicarmos esse dia, principalmente, né? Um dia exclusivo para nós descansarmos, estarmos com a nossa família, com os nossos irmãos e dedicarmos esse dia para ter uma relação com Deus. Então, aqui Jesus ele rejeita essa abordagem, né, dos líderes, né, dos fariseus em relação ao sábado. Ele rejeita isso, destrói tudo isso, que são coisas que Deus nunca ordenou. E quando Deus disse, então, na sua lei, lembra-te do dia do sábado para santificá-lo, né, em Êxodo 28, ele ensinou, então, ao seu povo, né, o princípio e dever de uma adoração santa a Deus que procede de todo o coração e para que resultasse na saúde espiritual daquelas pessoas, mas corrompendo, então, o sábado, né, para torná-lo um mero. Para as pessoas pensarem: então o sábado, então eu tenho direito a um dia de descanso, então é o meu dia que eu não vou trabalhar, não vou fazer nada. E os líderes, então, tinham feito todas essas regras, né? Os fariseus tinham criado esse monte de regra para que tivesse, então, em função do sábado.
Então eles não entendiam o sábado, não entendiam nada, não entendiam o verdadeiro propósito do sábado. E sábado significa então descanso, né? Quando a Bíblia usa o termo Shabá, ela não significa sábado, né? Sábado é uma tradução dessa palavra hebraica, mas Shabá não é o nome do dia da semana, então, né? Mas significa descanso. Essa palavra é usada para descrever um dia de descanso do trabalho, descanso dos nossos afazeres. Então é uma bênção de Deus nesse sentido. Além disso, né, Jesus deixou claro que somente nele estava o verdadeiro sábado, o descanso espiritual, né? O Senhor Jesus é o nosso sábado, ele é o nosso verdadeiro descanso. Em Deus nós descansamos nele, nós temos verdadeira paz espiritual nele, nós somos encontrados, né? Nós encontramos essa paz, esse descanso somente no Senhor Jesus. Porque o pecado, ele separa nós de Deus, e somente pela morte, o sacrifício do Senhor Jesus, pela reconciliação que ele comprou pelo seu sangue, somente assim nós podemos encontrar paz com Deus. Então, Jesus Cristo é o Senhor do sábado, porque ele veio para estabelecer esse descanso e conceder ao seu povo, né, por meio da fé, porque está escrito: pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso. Hebreus 4:3. Então, a lei de Deus ensinou o povo: trabalhará 7 dias e 6 dias, e neles farás todos os seus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum. Êxodo 20:9-10. Então tem pessoas que elas fazem o contrário disso, né? Elas deixam tudo para fazer no domingo. Domingo tem que fazer isso, tem que sair, tem que fazer compra, tem que ir ali e não lembra de Deus, não lembra de relação com Deus, não lembra de comunhão. E os outros 6 dias ela está ocupada também. E então fica nisso, né? Não dá ouvidos para a palavra de Deus. Então, por meio dessas palavras, né, Deus ensinou ao seu povo dois princípios espirituais que são vitais. Primeiro, que a comunhão com Deus. Um santo descanso não pode se dar por meio das obras do seu povo. Então, segundo as nossas obras, nós não temos descanso algum, pelo contrário. E segundo as nossas obras, nós nunca poderíamos trazer, né, ao descanso de Deus, porque são obras de pecado. Então, a lei nos conduziu para Cristo. Como Paulo fala em Gálatas, ele diz que a lei é um aio, é um dedo apontando para o Senhor Jesus. Para isso que serve a lei, ela aponta para o Senhor Jesus, o Senhor do sábado, para que nele, então, nós encontrássemos retidão e salvação mediante a fé. Então, Cristo cumpriu toda a lei, tornou seu povo santo, porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados, como diz Hebreus 10:14. Portanto, está escrito, né, acerca da fé em Cristo: pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Hebreus 4:10, citando Gênesis, né, que Deus fez todas as coisas em 6 dias, descansou no sétimo. Então, na obra da salvação por Cristo somente, concluída por Deus, reside a verdadeira paz com Deus e o descanso sabático eterno. Então, os líderes incrédulos, né, não compreenderam esse princípio e rejeitaram, eles perverteram. Eles não perceberam que deveriam parar de depender das suas obras e ingressar mediante a fé. Então, em Cristo, né, mediante o perdão dos pecados, nós agora temos verdadeira paz com Deus, o descanso sabático e genuíno. Então, o crente começa a viver uma vida de consagração santa a Deus. É um sábado eterno de uma vida eterna. Nós descansaremos eternamente no Senhor Jesus. Em Cristo, então, nós vivemos nesse descanso eterno. E sobre essa base, então, que os crentes que ingressaram nesse descanso, mediante a fé, também receberam o chamado para caminhar pela fé, viver pela fé e trabalhar diariamente para ingressar nesse descanso exterior à fé. Como diz a palavra de Deus, portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Hebreus 4:11. Mais uma vez, é importante deixar claro que isso não está apontando para nossas obras, né, para nós fazermos alguma coisa, mas está apontando para que a palavra de Deus nos ordena, né, como é que nós é, não caímos, né, como é que nós entramos nesse descanso. Nós entramos nesse descanso e não caímos olhando para Cristo, olhando para a sua palavra, dando ouvidos à palavra, ouvindo o Senhor Jesus, não deixando de congregar, exortando uns aos outros, cantando a Bíblia, orando a Bíblia e sempre olhando para a palavra de Deus. E ao cristão, então, diariamente, não somente um dia
cada 7 dias, é verdadeiramente o dia do sábado, no qual ele ingressa mediante a fé. Então, todos os dias nós temos esses deveres, né, de ter esse relacionamento com o Senhor, e nós também guardamos o sétimo dia para a gente, então, ter um dia especial, como diz a palavra de Deus também. Então, guardar o sábado, né, do sétimo dia é procurar salvação pelas obras da lei, mediante as obras pessoais. É uma rejeição daquilo que o Senhor Jesus comprou para nós. Nós devemos tomar cuidado para isso não substituir o Senhor Jesus, que daí sim seria uma maldição. E aí fica a nossa pergunta para a gente saber se a gente já entrou no descanso do verdadeiro sábado, se nós vivemos, né, nessa alegria. Tá bom, irmãos? Então, espero que tenha ficado claro, né? A palavra de Deus é muito clara. Esse foi o nosso estudo. Nós nos vemos na semana que vem, com a ajuda de Deus, para estudar o próximo capítulo. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.